Um dos fatores mais importantes do ser humano, do desenvolvimento humano de modo geral, é a socialização, porque o ser humano nasceu para socializar. Então é muito importante a gente ver como que os bebês já estão no início da vida socializando. Então a gente tem que ver a socialização, junto com a interação, a linguagem, que a gente tem a linguagem verbal, que é falar uma língua, e a não verbal, que é gesticular. Então tudo isso precisa ser avaliado. Elaine Reis é especialista em desenvolvimento infantil. A psicopedagoga com mestrado e doutorado em ensino de línguas e letramento e desenvolvimento atende bebês a partir dos 4 meses de idade. É a fase mais importante, esse início do desenvolvimento. A partir de 4 meses a gente já consegue ver sinais de atraso. Por exemplo, se for uma suspeita de autismo, principalmente, quanto antes a gente faz essa avaliação, mais rápido a gente consegue um diagnóstico e mais rápido a gente consegue intervir e fazer as estimulações necessárias. Porque quanto mais novinho o bebê e a criança, mais neurônios tem. Então a gente tem uma coisa muito importante no cérebro que chama neuroplasticidade, que significa que o cérebro é mais plástico, ou seja, ele é mais moldável. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, que é a janela de oportunidades. Amanda tem um filho com autismo. Ela conta que percebeu algo diferente no comportamento do Francisco durante uma festa de aniversário da irmãzinha dele. Ele brincou o tempo inteiro sozinho. E tinha cheio de crianças brincando ali e ele o tempo inteiro interagindo sozinho. Foi onde apareceu uma luzinha. Falou, opa, o que aconteceu? Tem alguma coisa de errado. Aí é onde a gente buscou saber, né? Ver o que estava acontecendo, porque a gente já chegou a achar que ele era surdo, porque a gente chamava ele não nos atendia, mas chegava uma certa hora que a gente colocava algum desenho que às vezes interessava, ele olhava. Então a gente falou, ué, será que é mesmo ou não? O que está acontecendo? Viviane percebeu no filho Davi, ainda bebê, algo diferente e procurou ajuda. A resposta que a gente tem é que é muito cedo para avaliar, né? Então, do Davi eu tive o diagnóstico dele mesmo de autista com 2 anos, mas atraso de desenvolvimento a gente percebe desde bebê. Você pega aquele diagnóstico, ele é autista, mas e aí? O que eu faço? O que é ser autista, né? Então é aquele... a gente não sabe o que fazer. E aí foi quando a neuropediatra indicou a Elaine, né, para fazer uma avaliação mais precisa, uma avaliação mais criteriosa a respeito disso. Aí foi quando eu procurei aqui a clínica, procurei a tia Elaine e ela fez essa avaliação mais criteriosa, né, que mostrou os marcos de desenvolvimento dele, explicou para nós, né, o que era o autismo, o que a gente podia ajudar. Assim que a família percebe que a criança tem algo diferente do que o normal para a faixa etária dela, ou até mesmo alguma dificuldade de aprendizagem, ela já deve procurar ajuda, porque isso pode ajudar o quanto antes a auxiliar a criança no seu desenvolvimento social e pedagógico e até mesmo a descobrir transtornos. Elaine, quais são os tipos de diagnósticos e tratamentos que vocês conseguem fazer aqui na Divertidamente? Então, a gente faz a avaliação para o diagnóstico se a criança está acompanhando os marcos do desenvolvimento infantil, porque cada faixa etária tem uma linha e um marco que precisa ser seguido. Então, a gente faz essa avaliação para ter esse diagnóstico, se a criança está desenvolvendo e crescendo de acordo ali com a sua faixa etária cronológica, se tem algum atraso, se não tem, ou se está acima, que é importante também saber quando a criança está acima. Fazemos avaliação de suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, aquela criança que é mais agressiva, aquela criança que não aceita escutar um não, quando ela é contrariada, ela fica extremamente irritada. Então a gente precisa fazer uma avaliação, que é um diagnóstico bem importante, e transtornos específicos de aprendizagem, quando são crianças maiores, já na idade escolar, quando tem muita dificuldade na escola, não especificamente com uma matéria, uma disciplina específica, mas o processo de aprendizagem como um todo, assim, ou a língua, por exemplo, na língua portuguesa, ou com matemática, ou até mesmo só uma dificuldade específica de aprendizagem que não necessariamente é um transtorno. Então, de modo geral, são essas nossas especialidades. Enquanto o Theo monta o quebra-cabeças, está sendo avaliada sua coordenação motora, visual e funções executivas. Nada mais é que o funcionamento do cérebro.
que é qual pecinha que encaixa com qual tamanho, qual posição aqui, né, nessa paisagem. Então, tudo isso ele precisa raciocinar, pensar, planejar para então executar. Então, a gente trabalha várias áreas aqui do cérebro e na execução. A psicopedagoga explica que uma dificuldade não tratada vai acompanhar a criança até a vida adulta, na faculdade, na profissão. Por isso é preciso ter o diagnóstico o quanto antes, para começar a intervir e mediar com estímulos. Para que a criança consiga ir se desenvolvendo, quebrando essas barreiras, que a dificuldade é uma barreira, né, para desenvolver cada vez mais, para ter qualidade de vida, que esse é o ponto principal da nossa clínica, né? A gente preza muito isso, né? A qualidade de vida das crianças e das famílias e adolescentes juntamente. O que isso mudou na vida dele? Mudou tudo. Mudou tudo na vida dele. Mudou tudo a nossa rotina. A gente aprendeu a adaptar, né? A adaptar ao autismo dele, adaptar a nossa rotina para o tratamento dele. A Elaine faz uma intervenção junto à escola, ela vai na escola, ela está junto ali, né? Então os professores podem pedir apoio para ela vê o que tá, tipo, precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar aquilo, isso tá ok, entendeu? Eu percebo, os familiares percebem, a escola percebeu uma mudança muito positiva, sabe? E como que foi essa trajetória de evolução dele depois que ele começou o tratamento aqui com a Elaine? Não, foi maravilhoso, assim, virou outra criança, sabe? Aqui na Elaine ele começou a entender o que é ele, né? Ele no mundo, falou, peraí, o que tá acontecendo, né? Quem sou eu? Aqui na Elaine ele começou a ter autonomia de vestir um sapato, de saber a hora de esperar, ter mais calma, assim, nessas atividades diárias, já adiantou bastante, né? Que ele não tinha noção nenhuma. A gente, quando busca, né, um laudo, busca uma ajuda, ou o que seja, quem sai ganhando nunca é a criança de primeiro, é a família, porque a família ganha qualidade de vida, assim a criança sucessivamente vai indo, ganha também qualidade de vida, né? Quanto mais a criança vai evoluindo, mais desafios eu vou propondo para ela também. Então, é muito gratificante ver todo esse progresso, essa evolução das crianças, que é o meu ponto principal, trabalhar com elas para isso, né? Para que elas consigam desenvolver as dificuldades com que elas chegam aqui e se transformem e se desenvolvam e tenham autonomia de se desenvolverem também sozinhas, né? E junto de suas famílias. E o mais importante é a gente trabalhar como uma equipe interdisciplinar. Então, eu falo como psicopedagoga, trabalho com uma psicóloga juntamente e a gente precisa também, dependendo de cada caso, de fono, de TO, mas o mais importante é o envolvimento e engajamento da família. Então, a gente tem muito isso aqui na clínica, né? As famílias que vêm aqui, elas estão dispostas de fato e aí a evolução e o resultado positivo é garantido.